Venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na vida é tempo, quantidade, na Bíblia, perdão, perdão. Eu venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulo com orações. E ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios de sorteios nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. No livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério, de sorteios do Senhor, não são do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso
a graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus ou Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo. Amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Judas, com o capítulo, é o primeiro livro de hoje. E Ageu, com 2 capítulos. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Judas, com 25 versículos, capítulo 1, que contém um capítulo, perdão. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de águas, chamados, queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais, desde há muito, estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus
e nego o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, diz-lhes, que há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta arca na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado
e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares, e logo após eu falarei os ímpares. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro rebanho de hoje, 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. E o capítulo é o capítulo 4. Lucas, capítulo 4, para o rebanho santo, número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 4 do livro de Lucas contém 44 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Lucas capítulo 4, que contém 44 versículos, a tentação do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho do Senhor Deus, disse a esta pedra que se transforme em pão. O Senhor Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Josué com 24 capítulos. Capítulo 14. Josué, capítulo 14. Que contém 15 versículos, a herança de Caleb. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué, Gilgal e Caleb, filhos de Jefoné. O quenezeu lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem do Senhor Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei, em seguir ao Senhor, o meu Senhor Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos.
Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha. Não há do entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei. Pereceu os sábios de Edom, e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 666, 5 e 65, 666, 5 e 65. Vamos ao livro. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 39, para o rebanho são de número 6, 66, 5 e 65. Jeremias capítulo 39, que contém 18 versículos. A queda de Jerusalém. Os pobres de entre o povo, porém, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, comandante da guarda na terra de Judá, e naquela época deu-lhes vinhas e campos. Nabucodonosor, rei de Babilônia, porém, havia ordenado a Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, acerca de Jeremias: tome o põe por ele os teus olhos, não lhe faça nenhum mal. Mas como ele dissera, assim procederás para com ele, pelo que Nebuzaradã, comandante da guarda, Nebuzasban, Rabi Sares, Negal Sarezer, Rabi Mag, e todos os oficiais do rei da Babilônia. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 8. João, capítulo 8. Que contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador, disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele. O capítulo 8 contém 59 versículos, está correto. O Senhor Jesus, o libertador, disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse o Senhor Deus Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Atos, com 28 capítulos.
17. Atos capítulo 17. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Atos capítulo 17, que contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De modo que creram muito neles, e também mulheres gregas de alta posição e muitos homens. No entanto, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra do Senhor Deus também era pregada por Paulo em Bereia, foram lá alvoroçar e agitar as multidões. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Oséias, capítulo 5, que contém 15 versículos. Juízo contra Israel. Ouvi isto, sacerdote, escutai a casa de Israel, escutai a casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fosse um laço para Mispa, e redes estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não me estará oculto, porque agora te tens prostituído a Efraim, e se contaminou Israel. As suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles, e não conhece ao Senhor. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Ameaças de destruição. E os que sobre os telhados se curvam ao exército dos céus, que se inclinam ao Senhor e juram por ele, também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados no dia do sacrifício do Senhor. Hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estranhos. Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Jó com 42 capítulos. Jó capítulo 31.
que contém 40 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Jó capítulo 31, que contém 40 versículos. Fiz aliança com meus olhos, portanto, como fixaria numa jovem? Pois que porção tem um homem de parte, Senhor Deus, lá de cima, qual a sua herança do Todo-Poderoso, lá das alturas? Não é a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam a iniquidade? Não vê eles o meu caminho e não conta os meus passos? 8:64, 7:63, 8:64, 7 e 63. Joel com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel capítulo 1, que contém 20 versículos. A semente mirrou debaixo de torrões de terra, os celeiros estão assolados, armazéns derrubados porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. A chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. 2:70, 1:69, 2:70, 1:69. João com um capítulo, 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se o encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando. O nome que saíram nada aceitando dos gentios. Portanto, os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal, entre eles não nos recebe. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, o rebanho santo de número 36 e 35, vamos a um livro para esses rebanhos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 6, Levítico capítulo 6. Contém 30 versículos, oferta pelo pecado. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão a seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e se o sangue respingar sobre alguma roupa, levarás a mancha no lugar santo. Lavarás a mancha no lugar santo. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Juízes com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 4.
Juízes capítulo 4 para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Capítulo 4 do livro dos Juízes contém 24 versículos. O Senhor derrotou Císera, todos os seus carros e todo o seu exército, os filhos da espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Arosete, a Goim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar só um homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azó, e o clã de Eber, o queneu. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo e velho também agora, prisioneiro de Cristo Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, mandando de volta a ti, a ele que é o meu coração, glórias ao Senhor Deus. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6. Primeiro Timóteo capítulo 6 contém 21 versículos. Exortação a uma vida exemplar. Tu, porém, ó homem do Senhor Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muita testemunha. Exorto-te perante o Senhor Deus que todas as coisas vivifique de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9, 61, 10, 62, 9, 61. Neemias com 13 capítulos. Antes de eu dar continuidade ao capítulo e o livro de Neemias, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todo
todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Vamos dar continuidade, vamos ao o capítulo do livro de Neemias para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 11 contém 36 versículos. Quando as aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, a seus arrebaldes em Dibon e seus arrebaldes em Jescabizel e suas aldeias em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azezual, em Beceba e em seus povoados, em Ziclag, em Meconá e em seus povoados, e em Rimon, em Zorá, em Jarmute. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21, 49, 22, 50, 21, 49. 1 Crônicas com 16 capítulos. Primeira Coríntios com 16 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Os dons de profecia de línguas. O capítulo 14 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão ao Senhor Deus, com efeito ninguém o entende. E em espírito fala mistério, que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Que contém 12 versículos. Porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompam as suas cadeias e se sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri. O Senhor zomba deles, então lhe fala na sua ira, no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar continuidade ao sorteio dos dois últimos livros. A oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna. Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 3. Efésios capítulo 3. Contém 21 versículos, a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje, Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4, Colossenses capítulo 4. Que contém 18 versículos. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Exortação, oração, a sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também justamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que estou preso. Orai para que manifeste como devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar a seu coração nesse momento. Mentaliza e escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler um dos nossos desafios para todos vocês, que as igrejas e canais estão apresentando.
Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 6 afirmações é mentira para receber 200 bilhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 bilhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. 19, você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 10, Ageu capítulo 2. Você que mentalizou o 8, Lucas capítulo 4. Você que mentalizou o 8, Lucas capítulo 4. Você que mentalizou o 7, Josué capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 14, é o livro de Obadias com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o 4, Jeremias 39. Você que mentalizou, escolheu o 1, João capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 21, Atos capítulo 17. Você que mentalizou o 11, Oséias capítulo 5. Você que mentalizou o 16, Sofonias capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, Jó capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o 18, Joel capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 2, o livro de 3 João com o capítulo. Você que mentalizou, escolheu o 9, Levítico capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 6, Juízes capítulo 4. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Neemias capítulo 11. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 14. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Enquanto... eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Eu irei ler agora um dos nossos avisos. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhem as reprises das lives. Nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Judas, o 19, livro de Judas, o 10, Ageu 2, o 8, Lucas 4, o 7, Josué 14, o 14, Obadias, o 4, Jeremias 39, o 1, João capítulo 8, 21, Atos 17, o 11, Oséias capítulo 5, o 16, Sofonias capítulo 1, o 20, Jó capítulo 31, o 18, Joel 1, o 2, 3 João com o capítulo, o 9, Levítico 6, o 6, Juízes 4,
o 13, Filemão, o 5, 1 Timóteo 6, o 15, Neemias 11, o 17, 1 Coríntios 14, o 22, Salmos 2, o 12, Efésios 3, o 3, Colossenses 4. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo, nos comentários, as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, ser inscrito ou ofertante ou membro de uma das nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @G1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada. Na @Igreja Benditos para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus. E receber as recompensas, a mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para pode fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da África do Sul, da Dinamarca, da Colômbia, da Argentina, vocês também da Turquia, do Paraguai, da Alemanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.